Olá! Hoje eu vim aqui deixar registrado o meu relato de parto e dizer para as mulheres que nós podemos sim ter uma experiência linda com um parto normal e que para isso a gente precisa correr atrás de informação, de grupo de apoio para poder se empoderar e encorajar. Eu tive uma experiência muito linda. Tenho recordações maravilhosas do dia do nascimento da Lívia e vim aqui contar para vocês em detalhes. Eu nasci de uma cesariana, a minha irmã nasceu de uma cesariana e então assim, todas as mulheres que eu conhecia ao meu redor teve filhos de cesariana, então eu achava que isso era, o melhor para as mulheres, para as crianças que estavam nascendo, e imaginava meus filhos nascendo, de uma cesariana. E num determinado dia, eu vi num anúncio do jornal que a Organização Mundial da Saúde estava mudando, fazendo uma exigência para que os médicos justificassem a cesárea. Não podia só agendar e fazer, tinha que ter um motivo justificando o porquê daquela cesárea. E aí eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, agora quando eu for ter filho, eu vou ter que ter de parto normal. E assim, nem pensava em ter filho ainda, já era casada, mas não estava nos meus planos ainda em ter filhos. E aí eu fiquei assustada, porque eu pensei, meu Deus, mas se eu tiver que ter um parto normal, igual todo mundo fala, sofre demais, sente muita dor e tem corte e tudo, então eu ainda citava, para cortar minha vagina eu prefiro que corte a minha barriga, eu pensava assim, e vários outros fatores também que me amedrontavam. E aí eu comecei a correr atrás de relatos de parto, falei, já que então, vai ter que ser parto normal, porque eu acreditava mesmo que isso ia funcionar assim, a ferro e fogo, que não poderia mais ter cesárea de jeito nenhum, porque no jornal justificava a OMS queria diminuir as taxas de cesariana, porque no Brasil o índice de cesariana é muito alto ainda. Então eu comecei a pesquisar, falei, então já que quando eu for ter filho vai ter que ser normal, vou procurar saber como é que funciona esse negócio, se é assim mesmo, como todo mundo fala, como a gente vê nas novelas, aquele sofrimento todo, aquele desespero. E fui correndo atrás de vídeos de partos, de relatos de partos. E fui conhecendo um outro tipo de parto, que é o chamado parto natural humanizado. E nisso fui assim, me emocionava de ver os vídeos e fui vendo que não era daquela forma que eu imaginava. Mas com essas pesquisas, eu descobri também que, assim, pra gente conseguir um parto natural, humanizado, com respeito, sem sofrer violência obstétrica, que é a forma que muitos partos são, relatados pra gente como... Por isso que muitas mulheres têm medo do parto normal, porque ele é sim amedrontado. Muita gente amedronta as mulheres, Nossa, mas dói demais. Porque eles não deixam você comer. Porque eles põem soro e tal, e aquela coisa toda. Então, assim, eu descobri que para me ter esse parto natural humanizado, eu precisava de informação, de uma equipe, de rede de apoio, de mulheres que me encorajasse para isso. E lendo e pesquisando os relatos, aí eu comecei a vir para minha cidade, pesquisar pessoas que tiveram experiências assim na minha cidade, nos hospitais aqui da minha cidade. E aí que eu conheci a Chay. A Chay foi uma pessoa muito importante nessa minha jornada. E eu conheci a Chay através do relato dela que eu li no Facebook. E conversei com a Chay, falei com ela, que eu vi o relato e tal. E aí ela me falou de um grupo que ela participava. A Chay teve o terceiro filho dela depois de 2 cesarianas. E me chamou muita atenção, E aí a Chay me falou desse grupo, e eu pedi para ela que me colocasse nesse grupo, para mim
manter informada, nem pensava em ter filhos. Mas ela me colocou. E lá, assim, tem muitas mulheres empoderadas. E cada uma com uma experiência, sabe? Umas que já com experiências de relatos de partos violentados e que conseguiram uns partos humanizados depois. Mulheres que tiveram cesariana e depois um parto normal. Outras que eram mãe de primeira viagem. E eu fiquei nesse grupo por 2 anos. Fiquei lá só tendo informação sabe, e não perdia nada e lia todas as mensagens e questionava algumas coisas, outras coisas que eu não sabia eu pesquisava. E assim, me ajudou muito, porque nesse grupo eu tive muita informação mesmo. Muita coisa assim que eu não sabia, que eu não fazia nem ideia, que eu fiquei sabendo. E foi muito bom. Aí, já passou 2 anos, a gente começou a pensar em engravidar, planejar a gravidez. E assim foi rápido, porque a gente nem esperou. No primeiro mês que a gente falou, a gente engravidou. E o positivo veio no dia 24 de junho. No dia 24 de junho. E eu não tinha dúvida nenhuma do que eu queria, não tinha nem medo algum. Porque eu já tive, assim, vi tantos relatos positivos, tantas experiências que eu queria muito viver aquela experiência, sabe? E aí eu falei com Elison, Elison, eu tenho certeza, é parto normal. E aí, assim, nesse grupo tem a Fabi, que é a enfermeira obstetra, vamos dizer praticamente do grupo, muitas mulheres fazem o pré-natal com ela. E eu já sabia até que eu queria fazer meu pré-natal com ela, já assim, antes de engravidar, eu já sabia de tudo que eu queria em relação ao parto. E assim eu fiz, eu comecei o meu pré-natal com ela, eu fazia o pré-natal com ela, no particular, e no posto de saúde, porque ela pede que a gente faça acompanhamento com o médico, né, caso precise de alguma emergência, mas graças a Deus a minha gravidez foi muito tranquila, sim, sem sintomas quase nenhum, sabe? E foi uma gravidez sem risco, né? Assim, sem risco grave. Então como eu já tinha informação de como eram os atendimentos aqui em Divinópolis, que algumas conseguiu ter um parto humanizado, outras nem tão humanizado, eu pensei, aqui em Divinópolis o hospital não vai me atender a expectativa que eu tava naquela gravidez, né, naquele período, né, a situação que estava o hospital, os atendimentos do hospital, não ia atender a minha expectativa. E muitas mulheres também nesse grupo já tinham dado relato de que foram para BH, num hospital chamado Sofia Feldman, que é um hospital 100% SUS, e muitas mulheres deram relatos positivos de ir para lá e tal. Então, pra mim, assim, foi muito tranquilo. Eu já dizia, nossa, esse hospital parece ser muito bom. Quando eu engravidar, eu quero ganhar lá. Porque lá eu tenho certeza que eu vou chegar e não vou precisar discutir, não vou precisar brigar pelos meus direitos, porque eles vão me receber e vão me tratar humanizadamente, sem eu nem ter que exigir, que já é um hospital humanizado. E assim foi. A gente, né, no decorrer da gravidez foi tudo tranquilo. Logo no comecinho da gravidez, eu acho que eu já estava com uns 3 meses, o Elison foi aprovado em um concurso público. E nesse concurso ele tinha que ir para PH, fazer o curso lá. E não tinha assim, né? Eu ainda trabalhava, a gente precisava da minha renda, do meu trabalho, e não tinha cogitação alguma de eu ir para lá. Então eu ficava aqui durante a semana, né? E ele vinha nos finais de semana. E aí quando dava para encaixar as consultas com a Fabi, ele ia também, fazia o esforço de ir. Às vezes ela marcava num dia que dava para ele, ou final de semana. Aí ela vinha aqui em casa conversar com a gente. Então, assim, e umas consultas, assim, maravilhosas, muito esclarecedoras. Nossa, recomendo demais a Fabi. Eu brinco até, assim, que todas as mulheres pudessem ter uma Fabi, eu recomendaria, porque ela foi um anjo, sim. Passei a gravidez muito tranquila e muito certa de tudo que eu queria. E assim foi, né? Segui a gravidez tranquila, tudo bem. O Elison indo e voltando de BH. E tinha uma moça nesse grupo, a Carol,
que a data prevista do parto dela era a mesma que a minha, mesma. E nas consultas, a Fabi já me alertava, falava assim, olha, Cris, a Carol tá com a DPP a mesma que a sua. É assim, é quase impossível de vocês duas entrar em trabalho de parto no mesmo dia. Mas, se por algum acaso acontecer, a Pri que vai te acompanhar. Porque como a Carol quer um parto domiciliar, eu que tenho que acompanhar ela. Mas a Pri vai te acompanhar e é super tranquilo também. E assim, eu não tinha conhecia a Pri, mas não tinha muito contato com ela, não. A gente encontrava mais nos encontros presenciais do grupo, né? Até esqueci de citar que o grupo chama Renascendo com Parto e o grupo presencial que a gente encontrava era o Insta. Então eu encontrava com a Pri nesses encontros, né? Até mesmo antes de engravidar eu já ia, viu, gente? Eu levei a minha irmã também. Então, assim, eu conhecia a Pri através desses encontros, mas quem fazia meu pré-natal mesmo era a Fabi, mas as duas trabalham juntas. E aí, quando foi no dia 25, a minha data prevista era pro dia 26 de fevereiro. Quando foi no dia 25, o Elison vinha, né, no sábado e geralmente voltava na segunda de madrugada ou no domingo à noite. E no dia 25 era um domingo. E a gente até estava conversando sobre uma jornada que ele teria nesse curso. É uma jornada que ele ia ter que ficar, se não me engano, acho que 3 ou 4 dias no meio de uma mata fechada, sem contato, telefone, sem nada. E a gente estava muito preocupado com isso. A única coisa que mais me preocupava na gravidez era isso, eu entrar em trabalho de parto e não conseguir falar com ele e ele não tá comigo. O meu único medo que eu sentia em toda a minha gravidez era esse. Mas Deus faz as coisas assim muito perfeitas na vida da gente e o cérebro da gente, assim, como que a gente sabe? Eu brinco assim que quando a gente relaxa, que o corpo trabalha muito, a mente trabalha muito junto com o corpo, e quando a gente relaxa e se entrega, parece que flui, sabe? Em relação ao parto. Eu acredito muito nisso. Porque vocês vão entender, vou explicar. No dia 25, né? A gente estava conversando um domingo, falando sobre essa jornada, porque a gente sempre conversava, falava assim, ai, mas ela podia tanto vir antes dessa jornada, porque aí ele ia ficar alguns dias fora do curso para me acompanhar, né? E não ia precisar ir nessa jornada e tal. E não correr o risco dela querer vir e ele não tá comigo. E aí ele falou assim, ah, mas também quer saber? Se estiver aqui nessa jornada, né, seja o que Deus quiser. Não tô muito preocupado com essa jornada mais não. Porque ele também tava com medo, assim, tenso com essa jornada, sabe? Muito preocupado com o que ia ser lá. E aí eu tô pensando, sentia naquela pressão psicológica assim, meu Deus, ela tem que vir antes da jornada para ele não precisar ir na jornada. Aí o dia que ele me falou assim, ah, quer saber também, essa jornada agora, em vista do que tá sendo o curso, vai ser mamata, vai ser tranquilo. Não tô ligando mais pra essa jornada se eu tiver que ir nela, não. Se ela vir e eu não precisar ir, vai ser bom, mas se eu tiver que ir também não vou ligar. E aquilo parece que, sabe, me deu um estalo na cabeça e eu relaxei. Falei assim, ah, então tá, né, já que ele não tá preocupado, também não vou ficar preocupando, não. Se ela tiver que vir, vem, e se ela vier e ele estiver lá, já tinha me passado os telefones com quem entrar em contato pra avisar ele. Ele falou, não preocupa, se eu estiver lá, isso aí eu vou, de todo jeito eu vou te encontrar, nem que eu te encontre lá no Sofia, né, porque o Sofia é em BH e ele já ia estar lá, mas Deus faz tudo certo. Aí ele foi dormir, né, dormir cedo, porque ele saiu de madrugada, e eu fiquei assistindo televisão, porque a gente já não tem, né, muito jeito pra dormir, que a barriga incomoda muito. Aí quando foi 11 horas, eu levantei pra mim ir no banheiro, e aí eu fiz xixi normal. Aí eu terminei de fazer xixi e tô sentindo que ainda continua escorrendo. Eu falei, gente, mas que xixi demorado, né? Falei, nossa, será que é a bolsa? Pensei. Aí eu levantei e continuou escorrendo. Continuou escorrendo. Aí eu, meu Deus do céu. Aí vem aquele misto de emoção, sabe? Você não sabe, você fica feliz, você fica tenso. E aí eu fui, chamei ele, falei, você não vai pro curso essa semana. A Lívia tá vindo. Aí ele, nossa, mas tem certeza? Ele ainda me perguntou assim, não é alarme falso, não. Eu falei, meu filho, não tem como ser alarme falso, a bolsa estourou.
Mesmo se eu não entrar em trabalho de parto, agora ela vai ter que nascer. Ele, nossa, então eu tenho que ligar para um colega meu que ele ficou de dar carona pra ele e avisar ele que eu não vou, né? E aí eu fui e tentei falar com a Fabi, não consegui. Fui, liguei pra Chay, aí a Chay falou, não, tenta dormir, relaxa, que aí depois, se né, aumentar, a gente vai conversando. Eu não tava sentindo nada quando a bolsa estourou, mas depois que começou, depois que estourou, né, eu comecei a sentir uma cólica assim bem levezinha. Tipo cólica de menstruação, aquela cólica bem insuportável. Aí eu consegui falar com a Fabi, aí a Fabi foi e falou a mesma coisa, Cris, tenta descansar, que depois eu vou aí te avaliar e se evoluir, se não evoluir, logo cedo a gente vai pra Sofia. Tá bom. Aí eu comecei a monitorar, baixei o aplicativo, fui monitorando as contrações, não tava ritmada, mas já começou a me incomodar. E junto com a ansiedade, né, da chegada dela, eu não consegui dormir, assim, não me lembro de ter dormido hora nenhuma, mas a noite passou assim, ó, voou. Nossa, muito rápido. A Fabi veio de madrugada, no meio da madrugada, me avaliou, falou, não tá, né, assim, não tava ritmada, tava tranquilo, mas ela falou assim, eu vou ficar aqui e daqui a algumas horas eu te avalio de novo e você tenta dormir. Aí eu deitei, só que foi apertando um pouco mais a dor, sabe? E aí quando foi quase, acho que já era 5 da manhã, não me lembro o horário, a Fabi me chamou e me avaliou. Aí eu tava com 3 centímetros de dilatação, o colo tava começando a afinar. Ah, e esqueci de contar um detalhe. Quando a Fabi chegou, quem me chega com ela? A Pri. A hora que a Pri chegou com a Fabi, eu já sabia, já falei com a Fabi, falei, a Carol também? Aí ela, a Carol também, a hora que você me ligou eu tava atendendo ela. Aí eu falei, não acredito, gente, que nós duas assim, né, 1 em 1 milhão e acertou ainda, devia ter jogado era na Mega. Mas aí então a Fabi me avaliou e quando foi 5 e pouquinho da manhã ela falou assim, você já pode ir pro Sofia. Aí bate aquele outro, né, misto de emoção, nossa, meu Deus, é agora. Aí a Pri ficou comigo e a Fabi foi. Aí as duas estavam num carro só, né, aí a Fabi foi atender a Carol e a Pri ficou comigo. Aí arrumei minhas coisas tranquila, troquei de roupa, tomei café, liguei pra minha mãe, avisei ela que a Lívia estava chegando e minha mãe ia comigo. Avisei minha sogra veio aqui com meu sogro. E assim, gente, é tudo muito fresco na minha memória. E aí a gente foi, passou na minha mãe, pegou ela, passou na casa da Chay, que morava aqui no bairro, pegou ela também. E fomos lá pra outro lado da cidade pegar o carro da Pri, pra gente ir em 2 carros. E o carro da Pri tava na casa da Carol. Então foi assim muito legal, porque nós duas em trabalho de parto ainda nos vimos, tiramos foto entre uma contração e outra. E da casa da Carol eu fui pro Sofia. Aí chegou no Sofia, era umas 9 e pouca. E atendimento assim, nossa gente, super, super carinhoso, super atenciosos. Aí eles me avaliaram e tudo, eu tava com 6 centímetros na hora que eu cheguei lá. O caminho daqui até no Sofia foi muito tranquilo pra mim, muito mesmo. A gente foi conversando, sabe, da minha expectativa com a chegada dela, como eu imaginava que ela ia ser. E quando vinha a contração, a Chay veio atrás comigo, me fazia massagem, que aliviava demais. E foi num carro eu, a Chay e a Pri, e no carro de trás o Ellison com a minha mãe. Então, assim, foi muito tranquilo. A gente foi em 2 carros por segurança mesmo, né? Se caso algum carro estragasse, precisasse de alguma urgência, tava em 2 carros. Mas foi muito tranquilo. Então, quando chegou lá, não tinha um quarto, sim, de parto disponível. Aí eu optei por ir numa casa que tem lá, é do Sofia mesmo. Que lá eles fazem acupuntura, fazem escalda-pés. E assim, é muito gostoso. Faz, né? Dá um chazinho a gente.
E eu fui pra lá andando, tranquilo. Falei com a Pri e a Chay, falei assim, eu quero ir andando, eu quero ir lá fazer escalda-pés, né? E ir fazer acupuntura. Minha intenção era fazer isso tudo. Mas aí chegamos lá, muito gostoso, um clima muito gostoso lá. Aí eu lembro uma senhorinha, sabe, conversava manso, fez a massagem em mim e eu tomei o chá e suas contrações já foi apertando. Aí eu falei com as meninas, falei assim, eu quero voltar pra lá pra saber se já tem um quarto disponível. Aí elas falaram, então vamos. Só que a volta já não fui tão tranquilinha quanto a ida, né? As dores já foi aumentando, já foi apertando, então tava mais difícil de andar. Até lembro a hora que eu cheguei na portaria de Sofia, porque era só atravessar a rua assim. Mas a hora que eu cheguei na portaria, o porteirinho falou assim, quer uma ajudinha aí? Precisa de uma cadeira? Eu falei, não, tá tranquilo, dá pra ir andando. Aí eu fui devagarzinho, mas eu fui. Aí chegou lá, ainda não tinha quarto disponível. Então, eu fiquei numa sala esperando, uma sala que fica várias mulheres em trabalho de parto, né? E lá só podia ficar uma pessoa comigo. E eu escolhi que a Chay ficasse comigo, porque ela me ajudava no alívio das dores, né? Mas com aquela ansiedade e aquela agonia de querendo que o Hélio estivesse comigo. Aí passava o tempo, toda hora ela perguntava se tinha o quarto disponível, eles falavam que ainda não. Aí ela me recomendou ir pro chuveiro para aliviar a dor. Aí eu fui pro chuveiro, fiquei um tempo lá e aquilo eu já comecei a entrar na famosa partolândia, né? Que você já fica emocionada, já chora, já perde sentido das horas, perde sentido das coisas. E eu lembro de ter começado a chorar e a Chay me perguntar, falar, o que que foi, Cris? Por que que você tá chorando? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E aí eu falei com ela, falei assim, eu queria que o Elis estivesse aqui comigo. Porque, olha, eu me emociono só de contar, gente, é muito assim, sabe? Uma experiência muito boa, então tá muito, assim, vago ainda na minha memória. E aí eu lembro de falar com ela, falar assim, eu quero que ele esteja aqui comigo, porque meu maior medo em toda a gravidez era que ele não tivesse na hora do parto. E ele tá aqui, mas ele não pode ficar do meu lado. Ela falou assim, tá, Cris, eu vou dar um jeito. Aí ela saiu caladinha e foi lá e buscou ele. Aí foi, ficou os dois comigo, mesmo não podendo, mas eles são tão humanos, eles olham tanto assim pra gente com um olhar de humanidade mesmo, pros sentimentos da gente, né? E que as enfermeiras deixou ele ficar lá comigo e a Chay também. Então foi muito bom, sabe? Aquilo me acalmou. E aí eu pude me entregar melhor. Ainda assim demorou um tempinho lá na enfermaria. E aí a hora que saiu o quarto, eu lembro direitinho, foi o quarto Dona Beija. Lá os quartos têm nomes. E, e eu me lembro assim, não me lembro do caminho do quarto. Se eu chegar lá hoje eu nem sei chegar nesse quarto. Só me lembro do nome, não me lembro da hora, porque eu já tava assim, né, literalmente na Partolândia. Mas eu fui pra lá e chegou lá, eles encheram a banheira, eu fiquei um pouco no chuveiro. Eu não lembro muito em detalhes mais nesse quarto, porque assim, como eu já falei, né, eu tava na Partolândia, então não lembro bem dos detalhes. Mas eu lembro que as meninas fizeram exercício comigo, eu fiquei no chuveiro. Elas às vezes me davam algumas coisinhas de comer, mas eu não sentia vontade de comer. E, gente, juro por Deus, eu lembro que doía. Eu lembro, assim, que a gente perde o sentido, né? Mas não lembro da intensidade da dor. Não consigo nem falar assim, ah, dói igual tal coisa, dói igual tal coisa. Porque literalmente a gente esquece da dor. O corpo da gente é muito perfeito. Então eu me lembro da enfermeira que estava responsável por mim lá do Sofia, vir e fazer acupuntura em mim. Até tem umas fotos minhas que eu tenho um negócio empregado na testa e tal, pra poder ajudar no trabalho de parto, ajudar no alívio da dor. Lembro também dela vir com um negócio com um cheiro forte, que eu não gostei do cheiro. Na mesma hora que eu falei, ela já tirou. E lembro também de uma chuva, mas caiu uma chuva. Escureceu tudo e aí eu fiquei preocupada. E eu lembro delas me perguntarem, falar assim, tem alguma coisa te incomodando? Tem alguma coisa que a gente pode fazer pra te ajudar?
Aí eu falei, eu tô preocupada com a minha mãe, porque minha mãe não pôde entrar, né? Já tinha bastante gente, a Pri, a Chay e o Edson comigo, então não podia minha mãe ficar no quarto também. Aí eu falei, eu tô preocupada com a minha mãe que tá lá fora, depois desse chuvão. Aí elas falou, você quer ver ela? Eu falei, quero sim. Aí eles chamaram minha mãe, eu lembro da minha mãe chegar pra perto de mim, assim, como me mexer comigo. Mas aquilo, assim, eu já tava, né, como eu não dormia à noite, eu já não conseguia ficar nem com os olhos abertos direito. Só lembro de abrir o olho e falar assim, oi mãe. E assim, minha mãe não via ela saindo do quarto, vi que ela ficou lá, mas não sei quanto tempo. E pra mim, desde a hora que a minha mãe saiu até a hora que a Lívia nasceu, pra mim, na minha percepção, deu meia hora. Mas a minha mãe falou que de relógio contado deu 2 horas. Pra vocês terem noção de como a gente perde o sentido das coisas. E aí, assim, eu fui pro chuveiro e comecei a sentir a famosa vontade de fazer força, né? É uma força, assim, que parece que você quer fazer cocô, mas não é cocô, sabe? Então eu senti vontade, essa vontade de fazer a força, os puxos, né? E aí eu fui pro chuveiro, na banqueta. Aí eu sentada na banqueta pro chuveiro, a água assim não tava nem quente nem fria, tava oscilando demais, tava mais, tinha hora que ficava mais pra fria. E eu lembro da enfermeira falar que ela não poderia nascer ali, naquela água fria, né? Porque o bebê já nasce com a temperatura, já cai muito rápido, então eu tinha que ir para uma ou temperatura ambiente ou para banheira. Aí elas me sugeriram, falaram, você quer ficar na banheira? Falei, quero. Eu já havia tentado entrar na banheira uma vez. Aí eu entrei na banheira, mas a água estava tão quentinha e gostosa, que eu sentia as contrações, mas eu não sentia a dor. E aí eu também, assim, tentava firmar o olho, sabe? Porque eu percebia, parece que meu corpo percebia que ela já estava vindo, mas eu queria firmar o meu sentido, que eu não conseguia abrir o olho. Eu lembro de eu falar com as meninas assim, eu quero abrir o olho, mas eu não consigo. Eu quero firmar, mas eu não consigo. Aí elas vieram, mediram minha pressão, tava tudo normal. Aí elas começaram a me dar coisas doces pra comer, mas na gravidez inteira eu não queria nem olhar pra doce, sabe? Aí eu comi, eu lembro de ter bebido um pouquinho de Gatorade e castanhas, que a Pri levou o mix de castanhas mais gostoso, que até hoje eu sinto saudade desses mix de castanha. E aquilo que eu comi que parece que me deu um tchan, sabe? Que foi aí que eu saí da banheira também, elas me sugeriram eu sair um pouco, fui pro chuveiro, aí no chuveiro a água tava fria. Aí, não sei, gente, isso deve ter passado já um tempinho bom dessa saída pros exercícios fora da banheira, chuveiro, que elas me sugeriram a voltar pra banheira de novo, porque a água do chuveiro tava fria e ali não dava pra ela nascer. E assim eu fiz. Eu voltei pra banheira e lá eu já fiquei procurando uma posição mais confortável pra ela poder nascer, sabe? Por isso que, assim, gente, é muito importante informação, é muito importante você buscar uma equipe que te apoia, sabe? Que te acolha, porque eu não consigo me imaginar parindo a Lívia deitada, igual eles fazem em bloco cirúrgico, sabe? Que a mulher tem que ficar deitada com as pernas abertas. Deitar pra mim era insuportável. Eu sentia sono, sentia vontade de descansar, mas a hora que eu começava a inclinar o corpo assim pra deitar já doía demais. Então, assim, nossa, as mulheres que não têm escolha realmente é sofredor. Porque, assim, dói mesmo. Mas tem os métodos de alívio, as posições mais confortáveis, sabe? Então, assim, quando eu entrei na banheira, eu já comecei a procurar uma posição mais confortável. E elas que já têm experiência começaram a me sugerir, né, posições. E eu lembro que eu fiquei, assim, de pendurada na banheira, de 4 apoios, né, ajoelhada e de pendurada, assim, no colo do Hélio. E aí que ficou confortável. E aí que começou os puxos a aumentar, sabe? Eu me lembro direitinho que toda vez que vinha uma vontade de fazer força, o Elis falava, ela já tá vindo, amor, ela já tá vindo. E isso já me dava mais gás ainda para a próxima contração vir. E eu me lembro assim que nesse círculo, nessa parte expulsiva, parece
É o que todo mundo fala, se você já deve ter lido um relato da círculo de fogo, sabe? Parece que tá queimando, parece que tá pegando fogo mesmo, ali você já não sente mais dor, sente que tá queimando, sabe? Eu me lembro de falar assim, tá queimando, tá queimando. E aí o Elis falava, ela já tá vindo, tá quase, tá quase. Porque as meninas viam, né, e falava pra ele, porque ele também tava numa posição que não dava pra ele ver. Então, aquilo me dava um gás. Mas eu não lembro quantas contrações foram no expulsivo. Eu acho, na minha percepção, eu acho que demorou um pouquinho, né? Porque eu já comecei a ficar ansiosa, falar assim, ela não nasce. Aí elas, né, me encorajavam, não, ela já tá quase, você tá muito bem, vai, continua. Mas sem forçar nada, sem pôr pressão nenhuma de ficar, força, vai, faz força, faz força. Nada disso. Sabe assim, me respeitou em todos os momentos. Eu me lembro do cordão da Liv era muito curto e ela nasceu com uma circular de cordão no pescoço. E aí a enfermeira foi, a hora que ela saiu com a cabecinha, que ela fala coroou, né? A enfermeira foi tirar a circular e eu tive a sensação de que ela tava puxando ela, né? E aí eu falei, não, deixa ela nascer sozinha, não puxa. Aí ela falou, não, eu não estou puxando, tô só ajudando ela. E aí, assim, eu me lembro que mais umas 2 forças, depois disso ela nasceu. E, gente, não tem nada igual que eu possa comparar pra descrever esse momento pra vocês. Sabe? Não tem igual. Nossa, eu nunca senti uma emoção, uma adrenalina tão grande, uma mistura de sentimentos, que eu nem sei se eu tenho coragem de compartilhar com vocês o momento, porque eu chorei tanto, e tão escandaloso, e tão feio, que assim, eu não sei se eu tenho coragem de compartilhar com vocês, quem sabe, né? Eu crio uma coragem, dou uma editada no vídeo e posto pra vocês um momento do nascimento dela pra vocês sentir um pouco da emoção que eu senti, pra vocês terem um pouco de noção de como que é essa emoção, sabe? Mas foi assim, nossa, muito lindo mesmo. Uma hora que ela nasce, você não sente mais dor e você já não lembra de mais nada, sabe? E só, ai, nem sei explicar, é muito bom, uma emoção assim que eu desejo que todas as mulheres grávidas tenham essa mesma experiência que eu tive. E aí depois que ela nasceu, ela já veio direto pro meu colo, ficou comigo, a gente chorou, o Edson chorou e teve, né, aquele contato de olho no olho nosso, de reconhecimento nosso entre nós 3. E aí eles chamaram minha mãe veio, foi muita emoção mesmo, gente. Não esqueço de nenhum desses detalhes. Aí ficamos ali um tempinho na banheira, aí eu levantei com ela no colo, saí da banheira com ela no colo, deitei na cama com ela no colo e ali, gente, ela já mamou, mas mamou acho que umas meia hora direto. Na mesma hora ela já bocanhou certinho e já sugou certinho. E assim, nossa, foi inexplicável. E aí depois disso eles já levaram ali mesmo no meu colo. Depois que o cordão parou de pulsar, né, que já saiu todo o sangue pra ela, da placenta pra ela, o papai cortou o cordão umbilical que dizia na gravidez todinha que não ia ter coragem de cortar. Eu me lembro que na hora que as meninas falaram assim, você quer cortar, Elsa? Aí eu olhei pra ele e ele, quero. Ele mesmo respondeu, sabe? Porque, tipo assim, ele viveu todo aquele processo comigo, então ele nem sentiu medo. Na mesma hora ele mesmo quis participar. E eu ainda lembro de perguntar e falar, você quer mesmo? Se você quiser, eu corto. Ele falou, não, eu quero. E ele mesmo cortou e assim, gente... Ai, foi uma experiência muito linda, indescritível. E é isso. Eu queria desejar que todas as mulheres tenham a mesma experiência que eu. E se eu puder, com alguma informação, com troca de experiência ou qualquer outra coisa que eu puder ajudar, eu estou à disposição e será o maior prazer para mim ajudar quem eu conseguir ajudar com esse relato. Então, gente, um abraço, um beijo e peço para vocês que compartilhem esse vídeo para que mais mulheres tenham acesso a esse relato, mais mulheres tenham acesso à informação e conheçam
o lado do parto humanizado, que é um parto que é acolher, né? É ter empatia, respeito, diferente de outros tipos de parto que realmente amedronta. Eu não julgo quem tem medo de parto normal, porque um parto normal numa rede sem preparo realmente é um parto assustador. Então, assim, busque informação, busque se empoderar, busque rede de apoio e mulheres que viveu a mesma experiência que você deseja viver, tá? Um abraço e qualquer coisa pode contar comigo.